Olá! Está começando mais um Papo de Segunda, nosso encontro semanal sobre dilemas do maternar e do não maternar também. Eu já conversei com mulheres que sempre sonharam em ser mães, mulher que ficou viúva logo após o nascimento do seu segundo bebê, mulher que se arrependeu de ter filhos, mulher que pediu para marido fazer vasectomia de presente, mulheres empreendedoras, já teve de tudo aqui no nosso Papo de Segunda. E hoje eu vou conversar com uma médica, ginecologista e obstetra, que é a doutora Valdeli, que fez o congelamento dos meus óvulos quando eu tinha 32 anos. Então, tem várias dúvidas que a gente vai tirar hoje sobre esse assunto e também outros assuntos da saúde feminina, da nossa fertilidade, sobre idade, tá bom? Então fiquem com a gente. Obrigada a todo mundo que já tá aqui, a Dani, a Maria, o Gustavo, a doutora Valdeli já entrou, já eu vou chamar ela também para participar. Bom, eu queria me apresentar para quem é novato por aqui e não me conhece. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou escritora, autora do livro A Serenidade da Renúncia, uma bússola para as mulheres corajosas decidirem por serem ou não mães. O livro está disponível na Amazon e também direto comigo na versão impressa. E nesse livro eu falo do meu processo de congelamento de óvulos. Não é para todas as mulheres, nem todo mundo pensa, quer passar por isso, mas hoje a gente vai tirar várias dúvidas a esse respeito, tá bom? Queria também convidar vocês para participarem da comunidade, porque a gente fala aqui livremente sobre a jornada de decidir por ter ou não filhos, todas as dúvidas, os medos, as reflexões que nos ajudam a decidir e a tomar, de fato, uma decisão com base em nossos valores e não por pressão social, familiar, pressões externas, não é mesmo? A doutora Valdeli, então, sem mais delongas, que o tempo dela é bem concorrido, a gente tem que aproveitar. Ela é médica especialista em ginecologia e obstetrícia. Também atua, pessoal, com reprodução humana na Clínica Fecunda há mais de 28 anos. Então, a gente tem uma super especialista aqui hoje. Quero pedir para vocês clicarem aqui no aviãozinho, convidarem as amigas de vocês, todo mundo que vocês acham que vão aproveitar desse momento ao vivo para poder tirar dúvidas. A live vai ficar gravada para quem não puder ficar conosco até o fim, mas quem fica até o fim sempre ganha bônus, palavras aí para sorteio, então participem com a gente. Vamos chamar a Valdeli. Aqui é de Uberlândia, é de Minas, São Paulo. Enquanto ela se conecta, manda pra gente. Oi, Beatriz, tá sempre com a gente. Ô, doutora Valdeli, Oiê, tudo tudo? bem? Ai, tô bem, graças a Deus. Tudo certinho? Graças a Deus, estou animadíssima para essa conversa. Então, eu tô emocionada de estar aqui. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu sei que seu tempo é super concorrido, saiu correndo para dar tempo de participar com a gente, então muito obrigada mesmo. A gente tem São Paulo aqui presente, São José dos Campos, Uberlândia, e aos pouquinhos o pessoal vai entrando e tirando todas as dúvidas. Val, eu acredito que você geralmente é requisitada para perguntas bem técnicas, né? Sim. Assim, e aqui a gente é uma roda de conversa. Uhum. Então, antes de eu entrar na parte técnica, eu queria que você compartilhasse com a gente, por ser mulher, por ser uma médica, e a gente sabe que é uma profissão que demanda muito, né, do tempo de estudo, etc. E a gente sempre fala dos desafios para conciliar maternidade com carreira. Eu sei que você tem uma filha, então eu Uhum. queria que você contasse para a gente como que foi para você, Val, mulher, a decisão pela maternidade. Você chegou a cogitar congelar óvulos na sua época de decisão? Como que foi? Eu estava pensando sobre isso aqui, né? Praticamente eu sou do século passado, porque naquela época eu me via assim. Era mais direto as coisas. A gente cursava, né, a faculdade, fazia especialização, Uhum, casava e planejava engravidar. uhum, Então, eu particularmente engravidei também aos 35 anos.
mas assim, era um sonho grande meu. Eu sou filha única, então, na verdade, eu sonhava ter um monte de filhos, né? Mas Aham. eu enfrentei uma dificuldade para engravidar, eu tive uma falência ovariana prematura, então, assim, isso mexeu muito comigo. Eu tive muito medo de não conseguir engravidar. Naquela época, não se cogitava em ovo doação, em congelamento de óvulos, porque isso é uma coisa mais recente. Na verdade, o congelamento de óvulos começou mais ou menos em 1990, com resultados muito ruins. À medida Hum. que o tempo foi passando, foi aprimorando as técnicas, e com a técnica de vitrificação, que é uma técnica mais moderna, de uns 15, 10 anos para cá, é que os resultados se tornaram bons. Aí que passou realmente a bater muito na tecla do congelamento, porque tem um prognóstico bom. Então, na Uhum. minha época, eu sonhava em ser mãe, engravidei, assim, quando eu engravidei eu fiquei super feliz, porque eu passei esse medo de não conseguir. Eu fiz uma Aham. falência ovariana temporária e, para mim, assim, em relação à parte profissional, mãe, mulher, graças a Deus eu tive a ajuda da minha mãe para me ajudar a conduzir e participar, assim, da infância da minha filha. Mas não é Aham. realmente, assim, toma muito tempo. Por exemplo, com 2 meses que eu estava amamentando, eu falei, não dá, eu tenho que voltar a trabalhar, né? Aham. Então, cheguei à conclusão que para amamentar você tem que ficar por conta. E não existia isso de 6 meses de licença maternidade, igual é hoje, né? Mas, assim, não é fácil. Carreira profissional, mãe, mulher, é uma sobrecarga grande para nós mulheres. Mas está Uhum. certo também. E me fala então de falência ovariana, assim, antes da gente entrar na pauta em si, porque pode ser que tenha alguém vendo a gente que fala, eu não sei o que é isso, como é que eu sei se eu tenho falência ovariana, quais são os sintomas, como que vem? Quando o nosso período reprodutivo vai do menarque, que é a primeira menstruação, até a última, a menopausa. Mas mais ou menos em torno de uns 13 anos antes da gente entrar em falência ovariana, deixar de produzir óvulos, deixar de menstruar, já começa a alterar a função hormonal. E Tá. aí é importante a gente avaliar reserva ovariana. O que, que seria isso? A quantidade de folículos. Folículos são os cistozinhos no ovário que podem conter óvulos. E à medida que a idade avança, diminui a quantidade e a qualidade desses óvulos. Mas a gente Uhum. repara com pacientes mais jovens, na faixa de 30, 33 anos, em que pode ter uma falência prematura. Então, cerca de 20% hoje das mulheres tem uma reserva baixa nessa faixa etária. Por isso é importante, com o desejo de engravidar, avaliar sempre se a sua reserva ovariana está boa, ou seja, a quantidade de folículos é boa para você fazer um planejamento futuro. Legal. Eu tive o privilégio, né, Valdeli, de meu pai ser seu sócio, então toda a questão da clínica da reprodução humana ser algo muito familiar e comum dentro do meu contexto. Mas Uhum, conversando com várias amigas na época que eu fiz contagem folicular, muitas médicas não têm esse costume de pedir. E aí eu uhum, queria que dissesse assim, se é algo que a gente deve proativamente independente da idade, questionar, solicitar a médica que faça, né, uhum. solicitar o exame. Como que a gente, como paciente, deve conduzir ou confiar? Como é que é? Às vezes a gente analisa assim, nós somos mais incisivos em conduta, justamente pela preocupação que tem em relação ao potencial de fertilidade, né? Mas eu acho que entre 30 e 33 anos é uma época que deve despertar para isso. Como é que está o meu potencial de fertilidade? Isso Uhum. pode ser feito através do ultrassom para contagem dos folículos, né? Ou também com a dosagem do hormônio antimileriano. Esse Hum. hormônio ele tem uma relação direta com a contagem folicular. Então, ele serve de um certo prognóstico do potencial
para paciente de engravidar, de fertilidade, né? Uhum. Eu acho que é um papo aberto que deve ter com o ginecologista e falar, eu quero saber como é que está o meu potencial hoje e avaliar. Legal. E assim, do lado dos homens, para casais heterossexuais, quando o homem vai no urologista, ou quando o casal já está falando ali de casamento, é comum do lado dos homens também olhar para a fertilidade, ou isso é algo que recai mais nos nossos ombros aí? Ai, os homens são difíceis, né? Fazer o espermograma para alguns é um bicho de sete cabeças. Mas Aham, como a gente verifica hoje que o fator masculino tem alterado muito e contribuído, né, quase que em 50% para os casos de infertilidade, então o ideal seria no pré-nupcial fazer um espermograma. A maioria não faz. Muitas vezes a paciente submete ao uso de contraceptivo por longos anos, sem o homem nunca ter feito essa investigação. Porque está saudável, porque está uma idade jovem ainda, então pensa na possibilidade de não ter nada, mas é um exame tão simples, é só despir do preconceito, né? E coletar e avaliar. A fertilidade masculina é mais simples de ser investigada, porque basta fazer o espermograma. aham, legal. Acho importante falar isso, que eu vi que tem homem aqui acompanhando a nossa live também, e às vezes eu percebo que por a mulher gestar, acaba que todo guarda-chuva ligado a- ao filho, a gente esquece de que o homem também tem que olhar, né? E às vezes o casal tá tentando, não tá conseguindo e já acaba achando que é pela idade da mulher e não necessariamente, né? Tem outros fatores. Como especialista na área, nosso primeiro exame de investigação é o espermograma, né? Isso porque ele é mais simples e basta fazer o espermograma para a gente ter uma noção como que está indo o fator masculino. Pessoal, fiquem à vontade para colocar no chat ou na caixinha de perguntas. Eu vou seguindo aqui a pauta que eu tinha combinado com a doutora Valdeli, mas a participação está aberta a vocês. Uhum. O ponto que eu queria trazer, Val, para nossa conversa é que das dúvidas mais comuns que você vê no dia a dia ali no consultório sobre fertilidade feminina, tem alguma em particular que você acha importante destacar, ou para desmistificar, ou para esclarecer para o pessoal que está aqui? Eu acho que uma coisa que precisa ser desmistificada é assim, quando eu quiser engravidar, seja a época que for, eu vou conseguir. Se eu não conseguir naturalmente, existem as técnicas hoje. A Cláudia Raia engravidou com 56 anos, né? E a realidade não é bem essa. Então, a conscientização que a nossa fertilidade vai caindo com o tempo, isso é super importante. Hoje, mulheres com 40, 50 anos estão mentalmente, com corpo saudável, mas os nossos ovários são implacáveis, eles não acompanham esse ritmo. Então, Sim. eles vão ter, os nossos óvulos vão ter a nossa idade biológica, a nossa idade cronológica. E aí, realmente, a ciência não faz milagre. A partir dos 40 anos, a taxa de gravidez natural cai muito e Tá. a fertilização ela é em torno de 10%. Então, é muito baixa. E por É. isso a importância, às vezes, de quando você não pretende engravidar a curto prazo, pensar nessa dificuldade futura possível e, se puder congelar, os óvulos vão ficar guardados por tempo indeterminado. Não existe um prazo que, se não utilizar até tal data, perde a eficácia. E é congelado na idade que foi captado. Se faz a captação dos óvulos com 32 anos, você pode chegar aos 45 e descongelar aqueles óvulos e ter um potencial de fertilidade bom, né? Legal. Mas aí o fato de ter 45, vamos pegar esse exemplo que você trouxe, traz mais riscos à saúde da mulher enquanto grávida, no sentido de desenvolver distúrbios, não sei, tem É, algo.
assim, uma coisa que eu sempre falo para as pacientes, porque hoje a gente tem lidado muito com a ovodoação, né? São pacientes que atingem uma faixa etária mais avançada, às vezes até em menopausa, e que Uhum. desejam de engravidar. Se for analisar grupos de mulheres com 20, 30 anos e grupo de mulheres com mais de 40, o índice de complicação vai ser maior no grupo de 40, porque aumenta a chance de desenvolver hipertensão, diabetes. Mas uma coisa importante é o objetivo, o foco. O foco é ter o seu filho. Com isso, tem que se cuidar muito para diminuir essa chance, que é fazer atividade física, dieta, acompanhar com o nutricionista, para diminuir o risco dessas complicações. O que a gente É, vê, por exemplo, não tem um pingo de medo de seguir uma paciente com mais de 40 anos, né? Porque eu sempre fico em cima de se cuidar nesse sentido, porque diminui um pouco a chance de complicações. Então, é ter a consciência que, eu acho que em qualquer idade, né, se vai engravidar, deveria se cuidar muito, mas de fazer tudo o que está ao alcance para que a gravidez transcorra da melhor forma possível. legal. A gente tem paciente de 49, 48, 47 anos com gravidez em curso que está indo tudo bem, graças a Deus. Legal. E aí, além da idade, um ponto que eu também vejo com amigas é a questão do parceiro. Então, algumas mulheres até já, primeira decisão, já sabem que querem ter filhos, já se sentem prontas, mas não estão, às vezes, dispostas a ter uma gravidez solo. Uhum. Elas deveriam, então, congelar até encontrar uma parceria? Ou existe, assim, caminhos a serem indicados aqui via psicoterapia ou livros que você quer indicar, enfim. Existe um movimento também crescente da maternidade solo para mulheres que não querem abandonar o sonho, apesar de não terem uma parceria. O que você diria um pouco sobre isso? Acho que tem aumentado bastante, né, a incidência, porque hoje muitos casamentos são extremamente instáveis e, assim, o paciente de repente para pensar que o tempo está passando ou que esse desejo da maternidade cresce cada dia mais e aí muitas vezes desejam ter a gravidez solo. Eu achei interessante, vou contar um caso. Foi eu Ah, atender um paciente do sexo masculino que procurou a clínica porque queria ter um filho. Aí eu achei assim, você está casado? Não. Ele foi casado, separou, teve um filho, a ex-esposa mudou de cidade e ele ficou distante, não teve a convivência para exercer a paternidade. E aí ele falou assim: não, eu quero um filho que seja meu, que ninguém vai me tirar. Eu não. achei interessante, porque lógico que nessa condição seria mais difícil, porque teria que ter uma barriga solidária, ovo doação. Mas, assim, me chamou muita atenção a essência, a ideia dele em relação a isso, né? Ele não queria perder o filho, entendeu? Porque aconteceu a experiência da ex-esposa ter mudado. Mas Aham. uma gravidez solo realmente precisa ser bem planejada, saber se realmente é aquilo que a pessoa quer, né? Porque assumir um filho sozinho também não é fácil, mas é possível. Mas tudo requer um planejamento, ser bem assertivo na decisão. Legal. Falando em planejamento, e aí eu não sei se a Eliana, se a Érica, o pessoal que está aqui já tem filhos, está pensando, manda para a gente também, para a gente entender com quem que a gente está conversando e direcionar algumas perguntas também para vocês. Mas falando em planejamento, doutora Valdeli, uma curiosidade. Muito se levanta com relação a valores. A gente não vai entrar aqui em detalhes, porque eu sei que cada caso é um caso, às vezes tem que fazer
vários ciclos, às vezes tem medicações diferentes, mas existem caminhos para a pessoa que pensa no congelamento, não tem um valor de bate-pronto. Ela consegue se programar, existem incentivos, existem caminhos assim nesse sentido? Você saberia nos dizer? Assim, se a gente for comparar custo de um processo de criopreservação com uma fertilização, Uhum. praticamente a metade do preço. Tá. E, normalmente, isso também pode, lógico que vai pagar, mas pode ser dividido em suaves prestações, né? Aham. As medicações também podem ser parceladas no cartão, por exemplo. Então, isso facilita para paciente que às vezes se vê naquele momento sem condição de pagar o total. Tá. Pacientes bem jovens, porque até 32 anos, antigamente, hoje pode ser até 34 anos, poderiam ter a chance de doar óvulos, metade ficaria para a clínica e metade ficaria para ela. Mas para isso teria que ter uma boa reserva, né? Tá. Mas assim, aí depende muito de avaliar o histórico da paciente, teria que passar por um crivo para saber se ela seria aceita como doadora. Mas às vezes pensa que é um bicho de sete cabeças o custo e não é tão grande, ou dá para traçar meta, falar, bom, ano que vem eu quero congelar, ter uma ideia do preço, saber como que vai fazer, a partir daí ainda pode dividir. Como você falou, a gente não sabe se vão ser necessários uma Uhum. coleta, Uhum. duas, porque uma coisa também que é importante é assim, tá, eu quero planejar de congelar meus ovos. Aham. Isso vai ter um objetivo. Talvez no futuro, se decidir que queira engravidar, aqueles óvulos têm que ter uma viabilidade para gerar um embrião. Certo. Se congelar 3 óvulos, é muito pouco. Se congelar Uhum. 15, o prognóstico é bem melhor, né? Então, seria no sentido assim, não basta apenas congelar, tem que saber o quanto seria necessário para ter um bom prognóstico. A Uhum. paciente jovem geralmente acaba tendo uma captação maior. Mais jovem, eu diria assim, 30 até os 35. Dos 35 anos que a reserva começa a diminuir, aí às vezes tem a chance ou necessidade de fazer mais de uma coleta. Legal. Mas não é o fim do mundo fazer o congelamento de óvulos, não. É bom, por exemplo, você falou desse objetivo futuro. Falando de mim, tá, meninas? Como eu não sabia aos 32 anos se eu queria ou não ter filhos, o meu objetivo era ter sossego na minha cabeça, né, Valdeli? Assim, eu lembro que a minha queixa para Val foi muito assim, Val, eu quero comprar tempo para eu tomar uma decisão com calma, para eu Uhum. não me precipitar. Porque, não sei se todo mundo sabe, eu tenho um relacionamento de 18 anos. Então, eu comecei a namorar muito cedo. Então, obviamente, que a cobrança, né, por filhos também começou com pouco tempo nosso de casado. Então, eu acho que vai muito, meninas, de, mesmo não tendo a certeza, comprar, se possível, essa paz, esse prazo, para que quando você tiver a sua decisão, esteja tudo bem, né? Poder seguir. É, uma curiosidade que eu tenho também, e só um comentário, doutora Valdeli, tem Portugal aqui, tem Bélgica, tem umas meninas aqui de outros lugares também que eu conheço. Um beijão para vocês, meninas. Que chique, né? Sabe Ai, uma coisa que é importante também? hum, A gente atende muito casais que estão num outro relacionamento. aham, E de repente você tem o seu planejamento familiar, tem os filhos, lá para frente esse casamento não vai para frente, arruma um novo parceiro, o parceiro não tem filhos e de repente vem o desejo de engravidar. Pouco tempo, hum, uma paciente de 39 anos, laqueada, e ah,
E casou novamente, queria engravidar, fez a fertilização. Acho que ela engravidou de gêmeos, porque o Beta saiu essa semana e aí nós vamos aguardar. Ah, Mas lógico que a gente não vai casar pensando que vai dar errado. Mas eu acho que vai mudar essa cultura no futuro, que vai passar a ser uma coisa comum, congelar óvulos. Porque se você não precisar desses óvulos, basta descongelar e desprezar. Mas é uma uhum, garantia de ter um potencial de fertilidade no futuro, caso necessite, né? legal. Perfeito. E uma curiosidade, Valdeli, nesses 28 anos de experiência que você tem, quais são transformações mais marcantes assim que você testemunhou? Seja na inovação dos medicamentos, né? Porque assim, existem sim efeitos colaterais. Eu lembro de eu ficar muito emotiva. Não sei se Uhum. você lembra, era na época próxima ao Natal e tinha aquela propaganda do Bradesco, do Vagalume. Eu chorava naquele comercial. Sim. Então, assim, existem esses efeitos. E aí, o que que evoluiu em termos de tantos Assim, evoluiu mais em termos do laboratório, né? Tá. As técnicas de congelamento evoluíram, as técnicas da fertilização evoluíram também. Os medicamentos, teve também os de engenharia recombinante, mas assim, não existe muita diferença das medicações mais antigas com as mais modernas, em termos de falar que o resultado é muito superior. Mas assim, a grande revolução vem em relação ao laboratório. Tá. Eu achei interessante na sua fala de falar dos efeitos colaterais, né, que você cita no seu livro também. Aham. Sim, geralmente as pacientes que vão para criopreservação de óvulos, elas ficam menos estressadas que as pacientes de fertilização, porque a pressão é muito grande na fertilização. Será que eu vou Verdade. ter óvulo? Será que eu vou ter embrião? Será que vai dar certo? Então, assim, eu acho que a pressão é enorme. A parte emocional pesa muito. Nas Sim. pacientes frio, elas estão mais leves, porque, tipo assim, eu vou estimular, vou coletar, se for preciso, às vezes, estimula de novo. Mas a sensibilidade é muito individual, né? Uhum. Quando a gente usa as medicações hormonais, principalmente a progesterona, para bloquear o pico do LH, que foi o seu caso, o paciente tem os sintomas semelhantes a de uma TPM. Fica Aham. mais emotiva, mais chorosa, né? Eu lembro direitinho que você teve esses sintomas, né? Mas, assim, é pessoal. Tem pacientes, às vezes, que não sentem tanto isso, né? É a Mas, assim, mesma. a evolução foi a nível de laboratório. Legal. Desculpa te interromper. Eu ia dizer que da mesma forma que cada gravidez é uma, né? Tem mulheres que têm muito enjoo, tem outras que não. Sim, Então, a gente também tem que entender que porque eu vejo assim, né, doutora Valdeli, a gente vai ficando tão racional e a gente está vivendo um momento de tanta abundância de informação que uhum. às vezes até se paralisa ou a gente quer ter assim um passo a passo, um manual muito redondinho de como que vai ser a reação, como e tem certas coisas que é no vivendo ali, é no gerúndio mesmo, Ser que humano é matemático, né? Não é exato. é legal. E uma dúvida, para a mulher que está considerando aqui, eu queria muito ouvir vocês, assim, se a gente tem mais mulheres que estão pensando em fazer o congelamento de óvulos ou já partir para o embrião, né? Conta pra gente. Pensando na mulher que está considerando o congelamento de óvulos, quais são fatores chaves que ela precisa levar em consideração? Se tem, às vezes, algum aspecto que não seja tão conhecido, que às vezes é subestimado. Tem algo nessa linha? Em relação ao procedimento, eu acho que é mais complexo
o processo da decisão, né? Ele acaba tendo que ter um amadurecimento nessa decisão. Porque o procedimento em si, quando a gente vai fazer, normalmente entra com ácido fólico, igual como toda mulher que vai planejar engravidar, para tentar melhorar a qualidade dos óvulos. E o tempo de tratamento, o tempo de uso das medicações é em torno de 10 dias. Tá certo? Tomar injeção não é bom. Mas essa via subcutânea, que são feitas injeções, ela foi elaborada para possibilitar da própria paciente aplicar, né? É muito mesmo. O processo da coleta é feito uma sedação, justamente para a paciente não sentir dor. E quando termina tudo isso, em média 7 dias depois já está menstruando, né? Então, assim, eu acho que o difícil é a decisão de partir para isso, né? Mas o procedimento em si, no meu lado, como lado técnico, como médica, eu vejo assim de uma forma muito simples. Tem que chegar o lado do paciente, que às vezes é um mundo novo, que vê de uma forma assim, fica imaginando como que vai ser. A gente tenta sempre explicar para deixar tranquilo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu diria difícil. Aí a gente vai discutir juntas assim. Eu tenho uma visão pessoal de que nem todo mundo deveria ser mãe. E aí eu vou explicar para não gerar polêmica, assim. É muito comum a gente ver projeções, idealizações, muita gente querendo assim, mini clones com upgrade, sabe? Aquela coisa bem que desconsidera a individualidade do ser humano que está colocando no mundo. E eu tenho a curiosidade que eu sei que todo médico é meio psicólogo também, né? Assim, vocês devem receber uma carga de, sei lá, mulheres que chegam assim, se eu não for mãe, minha vida não tem sentido. E deposita na sua mão aquele peso de dar sentido para a vida dela. Enfim, existem situações onde você às vezes tem que chegar e levar a pessoa para um outro lugar de, olha, vida é isso, maternidade é um pilar, que é possível se viver sem a maternidade. Enfim, mediar e você às vezes até mostrar para a pessoa se ela tá querendo fazer tentativas demais e isso tá desgastando o relacionamento, que a gente sabe que situações assim também acontecem. Uhum. Vamos falar um pouquinho disso, porque eu acho que também é importante trazer para a roda. Quando a gente vai pensar sobre esse aspecto, assim, é extenso, né? Porque cada um vai ter um objetivo, vai ter um sonho, vai ter um plano. E às vezes tem mulheres que eu vejo assim, tipo, se eu não engravidar, eu perco meu marido, né? Também. Isso, e você se sente realmente pressionada também, que é obrigado, seja que custo for, a conseguir a gravidez. A maioria dos casais, das pacientes que procuram uma clínica é porque tem dificuldade para engravidar, né? Tá. Não está procurando porque está tudo fácil. Se fosse fácil, teria engravidado. Sim. E eu sofro muito. Seu pai sabe que eu sofro muito com os resultados ruins, porque eu me envolvo e eu falo assim, gente, fizemos tudo que podia? Fizemos. E a paciente também faz, mas nem sempre esse resultado vai ser 100%, né? A taxa de sucesso de uma maneira global seria 30, 40%. E a maioria das pacientes hoje tem mais de 38, 39 anos buscando engravidar. E a Tá. taxa cai, porque eu falei que a partir dos 40 é 10%. E aí Sim. você transfere embrião e fala assim, mas por que eu não engravidei? Porque não engravidou. O embrião, na maioria das vezes, tem as alterações cromossômicas.
Então, o que eu falei que eu sofro, principalmente pegar essas pacientes com prognóstico mais sombrio, Aham. o paciente te procura para uma ajuda. E eu tenho que fazê-la do ponto de vista estatístico, ver que a realidade vai ser X. Mas ela Uhum. acredita que vai ser 100% e de repente o tombo é daquele tamanho. Sim. E é muito difícil essa abordagem de mostrar que a maternidade não é tudo, porque ali elas estão assim, ó, focadas que eu quero um filho e você vai me ajudar. Sim. Então, assim, não dá nem para argumentar que se não der certo, elas não querem filhos. Elas querem partir para a tentativa até dar certo, enquanto conseguir, do ponto de vista emocional, físico, financeiro, né? Uhum. Mas é uma abordagem assim que você sabe, tem hora que eu fico pensando e é Hum. questionar o porquê quer ser mãe. Quer ser mãe para mostrar para as pessoas que também consegue, porque Sim. de repente a hora que você se torna mãe, você vê algumas tão despreparadas para assumir toda aquela mudança no estilo, na qualidade de vida, né? Então, eu acho que o questionamento é importante. Se é o desejo realmente de ter um filho para si, ou se é para mostrar para todo mundo que também foi capaz de ter um filho. E é igual se fala, né? Para exercer esse papel da maternidade, eu falo muito isso, não necessariamente o óvulo tem que ser seu, né? Sim. Até quando adota ou quando pega um óvulo de alguém, tá pegando um óvulo para ter o seu filho. Aí o paciente fala assim: não, o filho não é meu. É um absurdo pensar desse jeito na minha concepção. Eu aceito, lógico, o ponto de vista de cada um, né? Sim. Mas Sim. é muito complexo tudo É. isso, né? É. É super complexo, dá toda uma live assim sobre o sentido, né, da maternidade, sobre laços de afeto, laços sanguíneos, Uhum. sobre preconceito, porque eu sei também, já ouvi casos, não sei dar nomes, mas de pessoas que nem querem que os filhos saibam que foi feito por fertilização in vitro, assim, tem situações assim, né, que às Não, vezes os possível no mundo de hoje pessoas assim, vamos supor que nós fôssemos fazer uma live de pegar casais que fossem fazer um depoimento, né? A maioria não quer. Não quer se expor que para ter engravidado teve que recorrer a um programa de fertilização. A maioria não quer, não vou dizer todos. Tem gente que se sente diminuído por não conseguir engravidar naturalmente e ter que recorrer a um tratamento. Tem pessoas, na minha concepção, eu acho assim, que se você tem uma solução para buscar para o seu problema que você não consegue resolver, e se você tem condições para fazer um tratamento financeira, emocional, a vergonha do quê, exatamente. né? Mas tem cabeças de todo jeito. É, é o ego realmente atravessando na frente ali, né? Tomando. Marido de uma paciente que ele queria entrar pelo fundo, ele não queria que ninguém o visse lá, porque ele se sentia diminuído, né, com o tratamento. Então, assim, é muito estranho. Eu até penso nisso, porque hoje o meu consultório é lá na clínica, né? E eu falo assim: será que as minhas pacientes acham que os outros vai ver elas entrando ali para uma consulta ginecológica, que elas estão indo para fazer um tratamento? Mas acho que a maioria não pensa isso, não. Mas eu já cheguei a pensar se diminuiria a procura por esse motivo. São Sim, preconceitos, né? é. Tem aqui a Maria Elizabeth Bezerra, já te mandou várias mensagens carinhosas e ela disse que conta para todo mundo que o filho foi de fertilização. E que bom, Maria Elizabeth, porque você acaba abrindo espaço para uma pessoa que tem a curiosidade, o desejo,
Uhum. poder dialogar com você, né? É Porque tudo, vida. tudo Uhum. que fica no oculto é, vira um segredo, né? Um tabu e atrapalha. É, o importante é a vitória, né? Tá lá ela com o Samuel, que é uma criança linda, maravilhosa, e que se ela não tivesse corrido atrás, batalhado, não teria conseguido, né? Tem uma pergunta também que eu queria fazer. A gente já está caminhando para o encerramento. Passa voando, né, Valdeli? Esses papos assim. E aí, Aham. ó, não sei se eu não vi, porque eu às vezes ainda dou uma apanhadinha aqui de Instagram. Teve alguma pergunta que eu não respondi? Pode mandar de novo, tá? E uma curiosidade, Val. Teve uma série que eu assisti na Netflix, que eu até recomendei para o pessoal aqui, que ela se passa numa clínica. Eu não lembro se é na Noruega, é um país nórdico. Então, tem questões culturais e leis diferentes também para cada país nesse sentido. Então, por exemplo, hoje, no Brasil, uma mulher que não quer ter filhos, ela poderia vender os óvulos dela? Ela poderia doar para pessoas que são estéreis, assim? Como que é a lei no Brasil para isso? A doação de óvulos no Brasil, ela é anônima, né? Tá. Vamos supor que você tenha 32 anos e que deseje doar para uma clínica. O ideal seria que a paciente desejasse primeiro ter os seus óvulos e aí fazer a doação. Mas lá fora, por exemplo, na Argentina, é Hum, permitido a comercialização de óvulos. No Brasil, não é permitido. Então, na certo. Argentina, se você está cursando a universidade e resolve que quer doar óvulo, é feita a triagem, é feito cariótipo, é feito tudo para ver se você preenche os requisitos. Você Uhum. faz a coleta de óvulos, faz o tratamento, coleta os óvulos e vende os seus óvulos. No Brasil, Hum, se permite comercialização de óvulos. tá. Nós estamos trabalhando atualmente para essas pacientes que entram em falência ovariana com o Banco Internacional da Argentina, porque a facilidade para obter óvulo é muito melhor que no Brasil, né? Então, os países nórdicos são bem radicais em várias leis, né? Legal. Vou te dar um exemplo. O último congresso que eu fui, tinha o Maidan, que é da Dinamarca, e ele falando justamente isso. Perguntou: é feito PGTA, o estudo cromossômico dos embriões lá? Não. Em qualquer situação, nem para doenças, em pacientes idosos com mais de 40, ele não é permitido fazer. E Olha, todo hoje, praticamente, né? Quase 50% dos embriões. Então, assim, eles têm a postura bem radical. entendi. Acho que já acabou de responder a pergunta da Cristiane sobre a questão do DNA e da herança genética, né? Hum. Bom, se não tiver mais perguntas, a gente vai caminhar para o encerramento, que eu combinei o prazo aqui com a doutora também. Quero deixar o espaço aberto, Val, para você que se quiser deixar os seus contatos, ou da clínica, ou indicar algum livro, podcast, fique à vontade. E Uhum. para encerrar, eu vou ler um trechinho do meu livro que eu faço em todas as lives por aqui. Eu estou tão orgulhosa de ser amiga de uma autora de livro que você imagina. Parabéns. Obrigada. Eu fico muito feliz, seu apoio sempre. E você tá lá, né? Você tava numa parte muito importante aí desse Então, meu processo de decisão. uhum. Tá joia. Quer deixar os contatos da clínica, se às vezes alguém quiser marcar uma consulta, Tá. procurar para mais dúvidas. Eu estou lá na Fecunda, né? Que fica aqui em Uberlândia. O telefone de contato é 3236-6248. Fico assim constrangida de fazer propaganda, mas se alguém precisar, vai ser um prazer de atender. Tem muita gente que precisa, e se alguém não conseguiu anotar, pode me mandar mensagem no direct que eu passo
todos os contatos lá da clínica. E a gente vai fazer vários posts, várias gravações atualizadas também. Qualquer coisa, entrar no Instagram da clínica a partir do próximo ano agora. Perfeito, bom demais. Pessoal, quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente até o final e peço licença para ler um trechinho do capítulo que se chama Relógio Biológico. E ele diz o seguinte: isso é uma conversa mental que eu tive comigo mesma. Então eu digo: Larissa, seu relógio biológico vai escolher por você caso você não se decida. É isso mesmo que você quer? Não, eu nunca gostei da sensação de ser marionete, de ter um agente externo ditando os meus movimentos. Mas e quando o agente habita dentro de você? Meu corpo, minhas regras. Até certo ponto. Fisiologia não é destino, mas dentro de todas as mulheres há um modus operandi soberano ao manual de instruções que nós idealizamos. Ou seja, algumas escolhas partem de determinadas premissas, que são simplesmente postas pela mãe natureza. Nem todas as mulheres estão aptas a gestar filhos. E para as que estão, o avançar da idade aumenta as chances de gravidez de risco para a mulher e para o bebê. Preciso me decidir antes dos 35. Espera, esse ano eu já completo 35. Preciso me decidir então até os 40? Se não der certo de forma natural, eu toparia fazer fertilização in vitro? Poderia optar pela adoção? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Congelei 7 óvulos em 2020, com 32 anos. Foram necessárias 2 coletas para uma amostragem satisfatória. A terceira foi recomendada pela doutora Valdeli, mas eu não quis me submeter novamente às agulhadas diárias, a barriga protuberante devido aos hormônios, a sensibilidade extrema que me fazia chorar até em propaganda de TV, aos ultrassons de monitoramento, as idas à clínica, conhecendo muitas mulheres jovens com câncer que precisavam daquela única tentativa dar certo, antes da cirurgia de remoção de ovários ou da quimioterapia, ou tantas mulheres obcecadas pela maternidade, que já haviam desfeito de bens ou estavam na 4ª, 6ª tentativa frustrada. Tudo me fragilizou, mas congelei por influência do meu pai, da minha ginecologista e para desencargo da minha consciência. Caso optasse por ser mãe tardia, poderia recorrer aos óvulos saudáveis. Poderia? Gostaria? Suportaria? São várias perguntas no meu livro que eu faço para mim mesma, eu fiz para mim mesma e que eu espero inspirar as mulheres que estejam lendo o livro a fazerem também. Nossa intenção com essa live, né, doutora Valdeli, não foi romantizar nem o processo, porque também a gravidez não é um processo fácil. Então, está nas nossas costas mesmo, né? Toda essa decisão é difícil, complexa, mas também com muitos ônus para quem escolhe o sonho da maternidade. E para quem quer ou precisa de mais detalhes, tem a doutora Valdeli, que é extremamente competente, que já deixou os contatos. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, foi ótimo. E eu te agradeço por compartilhar o seu conhecimento e o seu tempo com a gente, Val. Não, foi um prazer. Você sabe que eu te admiro muito, eu te conheço desde a adolescência, né? E sei que você sempre, para tomar decisões, você sempre fez muito questionamentos e estudava para tomar suas decisões. Eu acho que isso perdura até hoje. Queria parabenizar pelo livro e eu acho que a função é essa, é a gente se questionar sempre, né? A certeza de hoje é uma incerteza amanhã. Exato. Tem que ressignificar todas as nossas escolhas, inclusive. Legal, obrigada. Um beijo para todo mundo, tá? Beijo, Val, boa noite. Tchau, boa noite.